Fala, meu amigo. Opa, boa noite, José. Tudo bem? Tudo bem? Que satisfação tê-lo aqui conosco. Estamos ao vivo e a cores para o mundo, para a Espanha, para o Brasil, para todos os países. Está tudo bem? Tudo tranquilo? Opa, tudo bem, graças a Deus, José. Um prazer também imenso aqui, né? Muito honrado pelo convite e feliz por estar participando e colaborando também com. Tá joia, meu amigo, tá joia. O Instagram está chamando os nossos, as pessoas que seguem o nosso canal, né? O Instagram está chamando e vamos aguardar uns minutinhos, beleza? Ah, perfeito. Vamos aguardar, sim. Tá. Acho que eu devo entrar. Tá joia. Esperar algumas pessoas entrarem. Isso. Enquanto isso, eu vou dando meus recados aqui, agradecendo a todos aí, os que seguem o canal, né? Seguem a página no Instagram, nossa página no Instagram. Nós também estamos no Facebook e estamos com o nosso canal lá no YouTube. Na realidade, a gente começou primeiro no canal no YouTube, a Sociedade do Caminho, em seguida migramos aí para o Instagram e temos colocado todas essas lives que nós estamos fazendo aqui gradativamente, a gente tem botado no canal também, além de disponibilizar no nosso Instagram, temos colocado também no YouTube. Então, para quem quiser assistir tanto no Instagram como no YouTube, vai estar disponibilizado lá. É uma amiga minha que ela não gosta muito do Instagram, aí ela prefere, aguarda sair os vídeos serem publicados no YouTube para poder assistir e para poder curtir os vídeos. Olha aí, Renato, quem entrou? A Georgette entrou aí. Oh, que bacana. A Georgette, prazer imenso. Estou convidando ela para participar. Estou convidando a Georgette para participar. Para falar do desafio dos Pirineus, o desafio do primeiro dia do caminho. E também comentar o Donizete Grandini, que foi o meu mentor, inspirador aqui, também já está na live participando, né? Rapaz, prazer, Donizete. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. E para quem está... Desculpa, para quem está entrando agora pela primeira vez, a gente faz esse trabalho aqui com amor, com muito amor, né? A gente faz esse trabalho aqui da Sociedade do Caminho com muito amor, com muito carinho, muita humildade. A gente vai passando as informações, vai trocando ideias, a gente vai passando informações sobre o caminho. Essa é uma missão que a maioria muitos peregrinos tem quando voltam no caminho, que é justamente... Oi, Letícia, tudo bem? Que é compartilhar, né? Que é compartilhar a experiência e motivar ou incentivar aquelas pessoas que queiram fazer o caminho. Então, o Donizete está dando um olá aí. Ô, meu amigo, um abraço, muito obrigado pela presença, tá? E o pessoal está entrando. Também saudar que minhas sobrinhas entraram aqui, a Raquel e a Sofia. Muito feliz de vê-las aqui participando. Um beijão para vocês. Isso aí, muito bem. Família apoiando. Daqui a pouco a minha entra também. A minha Bárbara, minha sobrinha, sempre está assistindo. Eu ia falar para todos que também é minha primeira live, então... vai ser um aprendizado para mim aqui também, né? O nervosismo de principiante em lives. Para quem já passou pelos Pirineus, para quem pegou já neve, chuva no caminho, quase 0 graus, e para quem passou por algumas dificuldades que a gente vai estar falando aí no caminho de Santiago, você tira de letra uma live, cara. A live é tranquila, bicho. Imagina eu que, comecei a fazer lives, já temos algumas lives aí publicadas, e imagina eu, começando a fazer live, imagina o nervosismo. E aos pouquinhos a gente vai ver que não é bicho de 7 cabeças, não. A gente vai batendo um papo aqui. 8 horas, exatamente 8 horas. Vamos começar oficialmente? Vamos lá, vamos começar. Então tá joia. Muito bem, gente. 3, 2, 1, a gente está começando a nossa live agora, oficialmente, aqui na Sociedade do Caminho. O tema da nossa live de hoje é um tema muito especial, né? Por que fazer o caminho de Santiago? Essa é uma grande pergunta, né? Sonho, desafio e transformação. É isso que muitas pessoas buscam nesse caminho. E, assim, não tem como a gente discutir isso, fazer isso, buscar resposta para essa pergunta, né? Uma explicação para isso, né? Por que as pessoas querem fazer o caminho? Por que as pessoas vão fazer o caminho, né? A gente tenta perguntar e tenta buscar, mas a gente tem que responder essa pergunta para os peregrinos.
Essa vai ser uma pergunta constante e a gente tem sempre feito essa pergunta. Por que fazer o caminho e, principalmente, como começou o caminho na vida das pessoas? Eu sou José Godinho, fiz o caminho em 2022 e já vou dar um spoiler aí da nossa live de hoje. Fiz o caminho em 2022. Eu e o Renato começamos o caminho no mesmo dia 12 de abril de 1922. Nos conhecemos no dia 13 de abril de 1900, eu estou viajando. 13 de abril de 2022, 1922 é da outra encarnação. 13 de abril de 2022, nós nos conhecemos no café da manhã em Roncesvalles, né? E aí nós fomos companheiros de caminho nessa longa jornada que nós enfrentamos, né? Então, assim, nos últimos tempos, eu sempre tenho feito as perguntas aos peregrinos, todos os peregrinos pelo qual eu conheço, na associação aqui do Rio de Janeiro, na ACS, na Associação dos Amigos do Caminho de Santiago Brasil, aqui do Rio de Janeiro. A gente, toda vez que a gente está lá no bate-papo, nas reuniões, nossas reuniões mensais, quando eu conheço novos peregrinos, pessoas que estão indo pela primeira vez, eu sempre pergunto, e até para quem já foi há bastante tempo, e já foi várias vezes ao caminho, eu pergunto sempre, e começo sempre com uma pergunta: como surgiu o caminho de Santiago na sua vida? Eu já tive a oportunidade de falar e explicar como foi na minha, em algumas lives anteriores, né? Então, Renato, vou começar com a primeira pergunta. Da onde surgiu a ideia do caminho de Santiago na sua vida? Da onde surgiu essa vontade de fazer o caminho de Santiago? Como surgiu isso na sua vida? Legal, José, uma ótima pergunta. Minha cunhada entrou aqui, a Carmen. Oi, Carmen. Bom te ver, Carmen. Bem, prazer, honra em tê-la aqui também na live. É minha primeira vez, então vamos lá. Mas falar sobre a minha motivação do caminho, José, até acho que veio num contexto de reflexão forte de vida, né? Que aconteceu já nos idos de 2019 e tem, assim, o principal motivo, assim, um motivo de luto, né? Devido a, assim, principalmente do falecimento do meu irmão em julho de 2018, né? Meu irmão era 11 anos mais velho do que eu, né? Ele tinha por volta de 58 anos de idade e aí ele faleceu decorrente de complicações de uma doença né, que é esclerose lateral amiotrófica, que eu não sei se todas as pessoas conhecem, né? Mas é uma doença rara, né? É uma doença neuromotora degenerativa. Então, o que acontece? A pessoa vai perdendo os movimentos musculares, né? Gradativamente, cada um de forma diferente, mas que, como é uma doença que não tem cura, ela vai evoluindo até um ponto que a pessoa, enfim, não resiste mais, né? Então é um processo muito doloroso, principalmente, claro, principalmente para a pessoa, claro, né? Mas para toda a família, e isso penso que mexeu com toda a família mesmo, né? E comigo trouxe essa necessidade de revisão, né? De reflexão de vida, pensando, acho que tanto, assim, em tudo que aconteceu, né? Meu irmão era meu irmão único vivo, né? E minha mãe já vinha falecida já de 5 anos, então foi um processo de luto intenso, né? E daí, assim, isso culminou também no ano seguinte, né? Passou um ano, no final de 2019, eu tomei a decisão, depois de situações de estresse de trabalho, etc., eu resolvi pedir demissão do meu trabalho, e era um trabalho que eu já estava há 23 anos, né? Então você imagina até o choque, vamos dizer assim, né? Até de algumas pessoas da empresa, né? De eu pedir demissão, né? Mas que eu imaginava que era o momento certo para mim, de revisão, etc., e chegar e tirar um tempo para mim, né? E aí, fazendo essas reflexões, né, o que eu poderia fazer, né, até conversando também com o diretor, assim, a ideia de fazer um sabático, né? E aí surgiu a ideia, então, do Caminho de Santiago, porque a gente lembrou até eu e minha esposa, Sara, né? Nós nos lembramos do Donizete, que está aqui na live, né? Que é um amigo nosso, já assim, marceneiro ótimo também, enfim, né? A gente já conhecia ele bem, e ele tinha feito o caminho em 2017 junto com os cunhados, né? E ele postou fotos lindíssimas no Facebook na época, né? E nós nos lembramos, nossa, que bacana, né? Vamos fazer o caminho, né?
E aí foi que a gente marcou em janeiro de 2020, um papo com ele, que assunto de Santiago é interminável, né? A gente ficou 3 horas conversando no almoço. 3 horas foi pouco, né? Se deixasse, ficava mais 6 horas, né, Donizete? Exatamente. E aí, assim, saímos super motivados dali, né? E a gente pensou, vamos fazer o caminho então, e a gente já comprou passagem para abril de 2020, né? Então foi um pouco naquela ideia do sabático e aproveitar o momento de um lugar bacana para caminhar, né? E então foi essa, assim, o principal motivo, né, assim, desse momento, né, de vida e de reflexão, devido principalmente a luto, né? Verdade, entendi perfeitamente. A gente sempre, o Caminho de Santiago, quando a gente faz essa pergunta para as pessoas, para os peregrinos que foram, ou até alguns peregrinos que querem ir, essa pergunta muitas vezes é difícil de responder, né? Às vezes a pessoa não sabe por quê, sabe que ela necessita de muitas vezes vai responder isso que você respondeu, eu necessito de um tempo para mim. E o Caminho de Santiago representa isso, o Caminho de Santiago oferece isso a todos os peregrinos, né? Um caminho, um tempo para você, né? Para você interagir com você mesmo, para você se autoanalisar, para você, é um tempo para você, né? Então o Caminho te dá essa grande oportunidade e muitas pessoas estão nesse ponto. E quando você fala e pediu demissão para ir ao Caminho de Santiago, aconteceu a mesma coisa comigo no mesmo ano, no mesmo período. Quer dizer, você foi antes da pandemia, mas você teve que retardar isso. Mas no meu caso foi em 2019 para 2021. Para 2022, eu também estava num processo de muito questionamento a respeito do trabalho, a respeito dos propósitos e a respeito do trabalho que eu estava desenvolvendo. E aí eu resolvi também pedir demissão para fazer o Caminho de Santiago, veio um chamado. Depois de 26 anos pensando no caminho, refletindo sobre o caminho, aí veio o chamado em 2021 e eu fiz em 2022. Então, se o caminho aparece na vida das pessoas, nós até analisamos isso na última live que nós fizemos na semana passada, falando justamente sobre isso. Como, assim, de onde surge, que momento que está na hora certa de ir para o Caminho de Santiago, né? Qual o momento de ir para o Caminho de Santiago? Então, para quem ainda não teve oportunidade, ou para quem está pensando, está na dúvida, será que é o momento certo de ir para o caminho? Assista a nossa live da semana passada, que pode ajudar, alguma coisa pode ajudar nesse, cada caso é um caso, mas pode ajudar nesse processo. Então é isso, então beleza, já deu para entender, você estava no momento em que você necessitava dessa reflexão, né, e planejou em 2019, né, abril de 2020, isso. Mas abril de 2020, pandemia, né, e isso que aconteceu. Pois é, então, aí o plano foi por água abaixo, né, naquele momento, né. Tanto que a gente tinha as passagens aéreas já compradas, né? A sorte que eram só as passagens aéreas naquele momento, e aí virou voucher, né? A gente tínhamos comprado pela Ibéria, e eles concederam um voucher para viajar em algum momento, né? Que a gente não sabia quando, né? Foi aquela confusão que todo mundo sabe, né? Aqui, né? Mas enfim, então esse tempo acabou abrindo-se um tempo para também para pesquisar mais sobre o caminho, enfim, né, também seguir aprendendo, pensando a respeito, né, e aí voltei a trabalhar e enfim, aí aconteceu já em 2021, vieram as abençoadas vacinas, né. E aí, quando já chegou final de 2021, a gente viu que a movimentação estava aumentando já para começar o caminho, né? E foi quando aconteceu já, início de 2022, a Ibéria deu uma data limite, olha, vocês têm que viajar, né? E até abril de 2022, né? Só que, assim, aí eu e minha esposa, né, nós tivemos que, então, que replanejar, né? Eu já estava treinando, já estava me preparando assim, para o caminho, né? Quando eu vi assim, vai ser agora em abril, então tem que se preparar, né? Mas aí o que aconteceu? É só nós invertemos os planos, né? A gente acabou, como a passagem expirava em abril, acabei tomando a decisão de ir com a minha esposa antes para fazer turismo. Nós fomos para Santiago primeiro como turistas, e depois aí ela voltou para o Brasil para trabalhar e cuidar da casa, então sou super grato, gratidão eterna para minha esposa, porque ela me permitiu estar lá no caminho durante mais 30, 40 dias, né? E
Então, assim, aí ela voltou para o Brasil e eu comecei o caminho em 12 de abril, né, junto com você, no mesmo dia, e foi a jornada, mas foi realmente processo de espera, né, assim, mas, de toda forma, eu penso que apesar dessa espera, embora não tinha sido naquele momento que talvez eu psicologicamente estava pior, né? Okay. Eu pude me preparar mais, né? E depois acho que aproveitar melhor o caminho, né? Então, não foi de toda forma ruim, né? Ter adiado, sabe? Né? Só, é claro, mudou o momento. É claro, a pandemia foi terrível, né? Mas, tanto que até a minha própria sogra também faleceu durante esse período, minha tia, enfim, né? Então, o processo de luta até simplificou, né, na verdade, né, pro caminho. Mas, pude realizar e finalmente começar o caminho naquele momento. Muito bem. E é importante a gente dizer que... assim, às vezes a gente vai, o caminho ele proporciona a gente faz um planejamento, mas nem sempre o planejamento é aquele que a gente quer, né? Então, às vezes, como no caso foi a pandemia, óbvio, mas eu penso pelo menos, eu acredito nisso, que nada acontece por acaso. Eu acho que você foi no momento certo, eu acho que foi no momento exato, eu também fui no momento pós-pandemia, né? Eu acho até que um fator muito importante para a realização do meu caminho e realização de alguns sonhos meus que eu tinha e resolvi fazer, foi a pandemia, né? Porque quando eu peguei Covid, cara, assim, fiquei 10 dias aqui em casa, deitado, eu não precisei ser hospitalizado, graças a Deus, mas a gente ficava naquela paranoia, né? A gente ficava no oxímetro, né? Medindo o oxímetro de 300 vezes por dia, torcendo para a oxigenação não cair, né? E, para você ter uma ideia, eu estava sozinho aqui em casa e dormia, eu não dormia no quarto, porque eu tinha medo. Eu dormia na sala, com a televisão ligada, no sofá da sala, com meus gatos aqui. Eu dormia porque eu tinha muito medo, cara. Eu tinha medo de fechar os olhos, de assim, de saber como é que eu vou acordar no dia seguinte, né? Será que no dia seguinte eu vou estar pior? Vou precisar ser internado? É uma coisa muito louca. E uma das coisas que eu pensava nesse processo todo de pandemia era o que eu desejava, quais eram os meus sonhos que eu tinha para realizar, que eu não fiz ainda, que eu não tinha realizado ainda. E o principal deles, o mais, talvez, importante e assim, mais emblemático, mais importante, era realizar o Caminho de Santiago, que era um sonho que eu tinha desde 1995. Então eu falei assim, pô, cara, eu tenho que ir, se eu sair dessa, eu tenho que ir para o Caminho de Santiago, tem que dar um jeito. E aí em 2020 começou o processo, né? Aí entrou 2021, ano santo, e aí depois, quando liberaram lá os albergues na capacidade máxima em 2022, e o Papa prorrogou o ano santo, aí eu falei, veio o sinal, né? Chegou a hora, eu acho que tem que ir. E eu estava aproveitando também que estava num momento difícil, eu resolvi ir. Muito bem. E assim, vamos lá. Tu veio desde 2019 planejando, pensando, vou fazer. 2020, veio a pandemia e tal. E como é que ficaram as suas expectativas em relação ao caminho? Quais as expectativas? O que você imaginava encontrar no caminho? O que você esperava que o caminho te oferecesse? Legal, acho que assim, o que eu esperava assim, do caminho era um tempo para mim mesmo, né? E eu sabia que assim, como lá também, claro, é um caminho que todo mundo fala muito bem, né? Um caminho muito conhecido. E como é também um lugar distante, né? Pensando assim, né? Aqui no Brasil a gente também teria N opções de caminhos e trilhas lindíssimas também, né? Mas acho que lá pela distância, questão espiritual e eu acho que o tempo distante ela ajudaria a realmente, eu pensava assim, né? Em buscar uma reflexão maior para mim, né? Então, é isso que eu esperava do caminho mesmo naquele momento, né? Que me ajudasse nesse processo de análise, vamos dizer assim, de autoconhecimento, de reflexão, né? Então, foi isso que eu busquei mais naquela era a expectativa, né? Fora isso, assim, eu não tinha uma expectativa
maior, sabe? Assim, acho que o que viesse do caminho, eu penso que seria bom, né? Só o fato de estar ali caminhando, para mim já era uma coisa que seria muito boa, né? Então eu fui, de certa forma, até com uma expectativa mais interna, né, minha, do que externa do caminho de trazer para mim, sabe? E no final acho que até me surpreendi, né? Mas enfim, né? A gente vai conversando aqui. Né? Isso. Coincidência, nós tivemos nós convidamos o Manel aqui do Rio de Janeiro. Ele vai fazer o caminho de inverno, no inverno agora em fevereiro, né? E nós fizemos uma live, de inverno no inverno, nós fizemos a live com ele há 2 semanas atrás. E assim, eu fiz a mesma pergunta para ele, quais são as suas expectativas? Aí ele falou, cara, não gera muita expectativa. Eu vou para o caminho e o que tiver que acontecer, acontecerá, né? Então, às vezes, a gente gera muita expectativa e às vezes a gente pode até, de repente, quando a gente gera muita expectativa nas coisas, a gente pode até se decepcionar, né? Então, na verdade, quem vai, talvez seja o padrão de quem vai pelo caminho, é não gerar muita expectativa, é simplesmente fazer o caminho e estar aberto, né? O que o caminho tem para oferecer. Né, está aberto o que o caminho tem para te entregar durante todo o processo, né? Então, beleza. Você falou que ia 2020, não pôde em 2020, e aí você falou assim, mas eu tive mais tempo para me planejar. Talvez esse seja um dos fatores, né? Como foi seu planejamento? Como você treinou antes? Como é que foi o planejamento da viagem, do caminho? Você planejou o caminho detalhadamente? Porque tem gente que eu conheço que chega lá, só planeja a chegada e depois vai com cara e coragem. E como é que foi esse teu planejamento? Como é que foi físico e assim em termos de caminho propriamente dito? Legal. Eu procurei, como eu sabia que era um caminho longo, né, tinha uma preocupação de conseguir fazer, né, como era uma distância muito grande, né, eu nunca tinha feito isso antes, né, até por causa, eu e minha esposa fomos até na Serra da Bocaina em 2020 para fazer um trekking de 4 dias, né, e tinha uma questão de mochila, e lá tem serra, né, então também tem morros, então a gente queria até entender como seria esse sistema, que eu nunca tinha caminhado tanto, né? Então eu procurei até fazer musculação, funcional, enfim, né? E caminhando, fazendo caminhadas gradativas, né? Que eu acabei intensificando mais, né? No final, porque enquanto estava na pandemia eu ia treinando, mas você treina de leve, porque você não sabe quando vai acontecer, né? E quando já estava com acho que a segunda vacina tomada, no final de 2021, né? Eu já comecei, deixa eu treinar mais forte, porque acho que vai sair o caminho, né? Então, assim, durante a semana que a gente trabalha, fazer caminhadas curtas, né? Além de musculação, e todo domingo eu pegava a mochila e saía para caminhar a manhã inteira, ou até o meio da tarde, né? E ia com a mochila já tentando simular, ia carregando com um pouco de peso para acostumar, né? Então ia carregando, vamos dizer, primeiro sem mochila, depois com 2 quilos, 3 quilos, até chegar perto de 8 quilos, já numa situação de andar 20 quilômetros com subida, né? Que um dos principais medos que eu tinha era subir os Pirineus, né? E eu sabia que ali é uma subida intensa, né? Também a gente vai falar sobre isso, mas eu procurei me preparar bastante para esses terrenos. Aqui em Campinas tem estradas rurais bacanas, o Donizete mesmo participa de várias, né? E então é muito interessante, assim, os lugares que você acaba caminhando. Então eu fiz essa preparação. E quanto a conhecimento, eu pesquisei muito, né? Eu comecei a ler livro, olhar sites. Eu olhei, assim, para ter a ideia de quantos dias eu poderia fazer, né, dadas as distâncias. Então eu vi assim, tudo bem, se você fizer uma média de 25 quilômetros, eu passo em 30 dias, mais ou menos, né? E aí eu deixei mais ou menos 2 dias de margem, para não ter, para qualquer eventualidade. Então eu comecei a consumir bastante informação, né? E isso me ajudou, então, a conversar com quem já tinha ido, né? Então isso me ajudou a me dar segurança para chegar e fazer um caminho sozinho, né? Você vai lá sozinho, você não sabe o que vai esperar, né? Mas foi esse tempo me permitiu isso, né? Ler muito a respeito e treinando mais forte perto da viagem mesmo, faltando 6 meses. Tá certo, tá certo. Deixa eu te falar, bom, se você fez a preparação física, agora a pergunta que eu faço para todo mundo, Pirineus. Pirineus.
Eu digo sempre, gente, por mais que você se prepare, treine todo dia, faça musculação e tal, e tem que fazer, deve se preparar fisicamente, porque o Caminho de Santiago é uma atividade física, você carrega uma mochila de 6, 8, 10 quilos, 5 quilos, independente de qual for a quantidade de coisa que você esteja levando, material que você esteja levando, você vai carregar a mochila, você vai ter subidas, você vai ter descidas, então é uma aprovação física, antes de qualquer coisa é uma aprovação física, então você deve se preparar fisicamente. Agora pergunta, eu digo e eu vou te pergunto, cara, assim, minha opinião, nada prepara para o Pirineus como tem que ser, né? Pirineus sempre é uma aprovação, né? Acima do que a gente imagina, não é isso? Sim, e sabe que assim, eu pensava assim, ia ser difícil, né? Mas para mim ela foi desafiadora, assim, porque primeiro, acho que para a clara maioria, acho que todos aqui não conhecem, né? Salvo os que já foram aqui fizeram o caminho francês, né? É uma subida constante, assim, é uma elevação de 1.200 metros, né? Então você sai quase no nível do mar e você sobe uma serra, né? Vamos dizer assim, de 1.200 metros de altitude, né? Em relação onde você estava, durante 20 quilômetros. Então você sobe, e aí chega lá em cima, né? Eu ainda tomei a decisão, assim, como era o dia, tinha acabado de abrir, né? Até, você lembra, né? Porque, como o Pirineus é de uma serra e ali faz frio, né, no início do ano, né? Então, até final de março, ela é fechada a rota de Napoleão, né? É famoso que foi por onde as tropas de Napoleão invadiram a Espanha, enfim. Então, ali é um trecho que fica fechado e você só poderia ir por rodovia. E naquele dia eles acabaram de abrir, é onde todo mundo gosta de passar, né? Exatamente. Então a gente pegou ainda um resto de tempo ruim, né? E era 12 de abril, né? A gente encontrou neve no caminho, né? Mas estava uma garoa fina, assim, uma garoa ainda, e vento lá em cima, né? No alto da montanha. Então foi um tempo bem desafiador. Tanto que eu tomei a decisão de despachar minha mochila, né? Tem alguns peregrinos carregam, né? Aí eu pensei, não, eu prefiro não arriscar e vou despachar minha mochila. Eu paguei, sei lá, tipo 8, 10 euros, né? Acho que foi por aí, para mandar minha mochila até a próxima albergue, né? Que é lá em Roncesvalles, né? Já na Espanha, né? Depois dos Pirineus. E aí eu poderia levar só uma mochila levinha, né? Comigo, só com comida, capa de chuva, essas coisas, né? E foi o que eu fiz, foi a melhor coisa, porque mesmo sem a mochila, lá no alto eu estava com as pernas bambas já, cansadas, né? E aí tudo bem, eu cheguei bem, né, no destino, mas foi uma subida bem puxada mesmo. Eu não sei se dá para ver, né? Até porque eu não consigo projetar, mas aqui tentar mostrar um pouquinho. Essa aqui é a subida dos Pirineus, né? Então dá para ter uma ideia aqui, um pouco a estrada, e lá embaixo o vale da onde a gente veio. Então isso aqui foi isso que subimos, né? Mas é uma ideia do que a gente encontrou, né? Isso aqui é mais uma foto emblemática, assim, que a pessoa já estava no alto, né? Então vê as nuvens, é até bacaninha, né? Mas enfim, ao mesmo tempo do desafio, ela é bonita. Mas acho que uma coisa que eu penso, né? Da decisão de fazer ou não, muita gente tem dúvida. Acho que é questão de autoconhecimento, assim. É legal, mas assim, se você acha que não é para você, também nada impede. Não começar por outra mais para frente, não torna o caminho menor em importância, né? Pelo contrário, né? Exatamente. É só, assim, eu falo de conhecer Saint-Jean, né? Essas coisinhas, né? Mas eu resolvi encarar o desafio. Isso aí, e assim, são apenas... depois eu até gravei a estatística outro dia, são 6% dos peregrinos fazem caminho saindo de Saint-Jean, né? Então, ou seja, é uma quantidade muito pequena, teve ano que foi 12%, 6%, esse percentual varia. Mas assim, resumindo, é pouca gente em comparação com o número de peregrinos todos durante o ano que pedem a Compostela, lá em Santiago. Assim, o percentual é mínimo, né? O percentual é mínimo de pessoas que fazem, peregrinos que começam realmente a fazer o francês lá em Saint-Jean. Além da dificuldade física, tem também a dificuldade mental, né? Porque você está vindo de uma viagem internacional, nós, né? Vindo de uma viagem internacional. Aí nós já chegamos lá em Saint-Jean, tipo meio-dia,
passamos o dia lá, pernoitamos, e aí muitas vezes não conseguimos dormir. Eu particularmente dormi muito mal nessa primeira noite, tamanha era a ansiedade, né? É verdade. No dia seguinte, dia 12, chovendo, saí do albergue chovendo, saímos do albergue chovendo, né? E muito frio, muita chuva, né? E assim, o que te espera nesse momento, né? O que vai aguardar? E você para pensar assim, você está pensando nos pneus, você está pensando, cara, o que vai acontecer nesses meus 30, 32, 34 dias, né, de caminho de Santiago? Então a ansiedade, ela bate muito forte, tem a questão física, tem uma série de fatores envolvidos. O trecho dos Pirineus é o cartão de visitas do caminho de Santiago. Eu falo assim, que é o cartão de visitas. Quem faz os Pirineus passa por tudo. Nós pegamos chuva, nós pegamos neve, nós pegamos vento, nós pegamos frio, pegamos sol lá em cima, como você mostrou a foto, uma paisagem aberta, maravilhosa. Mas quem 8 horas da manhã estava chovendo demais, né? O pessoal não acredita. Lá em cima um frio demais, muito frio por causa da neve. E momentos onde você encontrava peregrinos e momentos onde você caminhava totalmente sozinho, sem ninguém na frente ou atrás de você. Então, assim, os Pirineus, para mim, é um cartão de visitas. E uma vez que você passa os Pirineus, você chega em Roncesvalles e você fala assim, cara, eu superei os Pirineus. Isso gera um ânimo danado, né? Te dá uma moral danada, né? E, por exemplo, eu também tenho a foto aqui dos Pirineus, né? E você fala assim, caramba, eu consegui passar pelos Pirineus. Eu tenho história para contar para o meu neto, né? É isso aí. Então, vamos lá. Você falou do planejamento e tal. Bom, medo e insegurança. Antes da jornada, como você lidou com isso? Teve algum medo, insegurança? Vamos lá. Acho que primeiro só cumprimentar aqui o Vitor, apareceu aqui, né? O Vitor, outro colega peregrino também, fez o caminho na mesma época que a gente. Isso. Aliás, ele foi o primeiro brasileiro junto com a esposa, a atual esposa, né, Vitor? A Rosana, eles foram fazer o caminho juntos. E acho que você conheceu, né, o Vitor e a Rosana, né? O Vitor era de Natal, eu acho. Isso, tá aqui na live também. Tudo bem, Vitor? Vou te adicionar, cara. Tudo bem com você? Nós tivemos a oportunidade. Olha só, acho que nós passamos a noite juntos lá em Bercianos, Del Real Caminho. Bercianos, no albergue de Bercianos. Veja se não é. Eu acho que é. Ele ficou noivo, não foi? No caminho? Foi uma coisa lá dessa. Então, muito bem. Seja bem-vindo, meu amigo. Saudade dele, cara. Muito bacana mesmo. Viu como é que o caminho é mágico? A gente se reencontra, né, cara? Muito mas legal. É um prazer imenso aqui. Então, mas sobre os medos, assim, acho que, claro, sempre a gente tem ansiedade, né, por ser um caminho, principalmente quando é a primeira vez que a gente vai fazer um caminho fora do país, né, mas acho que como eu já tinha pesquisado, eu já tinha uma referência, né, de alguém que fez, que foi o Donizete, e eu tinha lido muito, participava de lives, já tinha contato, por exemplo, com o Acácio, né, que é um brasileiro hospitaleiro também, na Espanha, né? Já desde os anos 2000, né? Então, todas essas pessoas que, assim, brasileiros têm pousadas lá, né? Então, tudo isso você tem segurança em fazer, né? É claro, acho que a ansiedade faz parte, né? E acho que isso é bom, que também faz a gente se preparar melhor, né? Mas eu fui com fé, assim, né, de conseguir fazer o caminho e ser o que vier, venha o que vier, né, tentar fazê-lo, né? Essa foi a inspiração mesmo. Deixa eu só falar, tu falou de Roncesvalles aqui, e o Vitor botou o primeiro peregrino que conheceu, né? Foi. Nós chegamos de ônibus juntos, vindos de Pamplona. Nós chegamos lá, a gente não tinha se visto no ônibus, né? A gente acabou se encontrando lá na hora de sair, né? Na hora de tentar se guiar lá por Saint-Jean. Foi bacana, foi mesmo o primeiro encontro lá. Vitor, deixa eu te contar uma história interessante. Eu e o Renato nos conhecemos já em Roncesvalles, no albergue, no café da manhã, no dia 13 de abril de 2022. Foi lá no café da manhã, né? Aí a Georgette hoje, estava falando com ela me lembrou que você chegou falando inglês, né?
Você chegou falando inglês no café da manhã, aí depois que a gente descobriu que você era brasileiro. Aí, cara, eu me lembrei do detalhe, que assim, eu não tinha me lembrado antes, mas depois eu me lembrei do detalhe, porque naquela hora eu me lembrei de você, que nós estávamos na mesa de jantar no dia 12, lá no albergue, 12 de abril lá no albergue, à noite lá em Roncesvalles, principal albergue, nós estávamos na mesa de jantar, cara, tinha coreano, tinha americano, tinha italiano, tinha espanhol, tinha um bocado de gente. E você estava na mesa que eu estava. Estava todo mundo falando inglês, cara. Tava todo mundo falando inglês. Então eu não sabia que tu era brasileiro, cara. Viu como é que o caminho é lindo? Eu não sabia que tu era brasileiro, que estava todo mundo destroçando no inglês, né? Inclusive o coreano. Inclusive o coreano, né? O coreano e coreano falando inglês, que não dava pra, nem, acho que nem o americano entendia o inglês do coreano. Eu falei, cara, o meu inglês é melhor do que o cara. Mas você estava na mesa e estava falando inglês. Eu achei que tu era americano, cara. Eu achei que tu era americano. Oh, não, acho que não, hein? Mas tudo bem. A gente tenta sobreviver, né, José? A gente tenta sobreviver, né, cara, do caminho, né? Muito bem, muito bem. O Vitor botou aqui, ó, meu chip não pegava na França e ele me ajudou a achar o albergue. Ô, Vitor, eu comprei meu chip quando eu cheguei em Pamplona. Meu chip funcionou todos os dias, menos no Pirineus. Pirineus eu viajei às cegas. No Pirineu, meu chip também, na França, meu chip não funcionou. Na França, quando chegou em Roncesvalles, que ele começou a funcionar. Eu esqueci de avisar pro cara que eu queria um chip. Porra, a França é logo ali, cara. Pamplona, porra, de Roncesvalles, é só atravessar um morro. Porra, achei que o chip fosse pegar e o chip não pegou. Então também passei por esse mesmo perrengue. E imagina a tensão, né, cara? Imagina o chip não pegando. Cadê o GPS? Ó, a Georgette está aqui, verdade. Ó. A Georgette botou isso mesmo. Meu chip não pegou. Muito bem, vamos lá. Vamos a outra pergunta. Podemos? Podemos, cara? Podemos? Opa, vamos lá. Vamos lá. Antes, a gente agradece, cara, porque a gente agradece, assim, toda vez que a gente conversa sobre o Caminho de Santiago, independente de onde for, pode ser na mesa de bar, pode ser no jantar, pode ser na associação daqui do Rio de Janeiro, na associação de São Paulo, na associação de Curitiba, Rio Grande do Sul, aonde for. Cara, a gente junta com o peregrino e a gente começa a conversar sobre o caminho, assim, é uma grata satisfação porque a gente volta para o caminho, a gente passa a lembrar, né, de detalhes e de passagens que são maravilhosas. Então, na realidade, quando eu chamo o pessoal para vir aqui conversar sobre o Caminho de Santiago, cara, eu que agradeço, porque, cara, eu que vivo, eu volto no tempo, né, e volto numa felicidade muito grande. Né? Então, olha só, eu já perguntei se houve algum medo, insegurança antes da jornada. E vamos lá. Qual foi, ou quais foram, né? Eu sei que você já falou aí dos Pirineus. Pirineus é sempre desafiador, né? Para todo mundo, não tem como não ser. Qual o momento, ou os momentos mais desafiadores no caminho, né? E assim, o que mais foi gratificante para você? Um momento, uma passagem que você tenha, marcado o seu coração. Legal, vamos lá. Acho que o primeiro é o Pirineus, acho que pensando em desafio físico, né? Realmente, o que a gente conversou, né? Pela altimetria, né? Mas acho que assim, dia complicado, né? Acho que foi dia 12, foi mais para frente, né? Acho que perto do 10º dia, um pouco antes de chegar em Burgos, né? Porque acho que para quem não conhece, assim, você vai lá andando na Espanha, você passa lá por Pamplona, que é uma cidade grande, começa a entrar numa região de vinícolas, etc. Mais para frente você começa a ficar um pouco montanhoso antes de chegar em Burgos, que é outro grande centro que existe lá, né? Falando em centros, né? Aí antes tinha Logronho, né? Que é outra capital lá da região das vinícolas ali, né? Em La Rioja. Mas enfim, então depois de Logronho, antes de Burgos, né? Ali eu peguei um tempo, eu fiquei num albergue muito bom lá, que chama em Vila Franca Montes de Oca, né? Depois de Belorado, para quem conhece o caminho ou já está se planejando. E lá eu não tinha visto a previsão do tempo,
eu resolvi sair. No outro dia, como todo peregrino sai, né? Acorda, toma um café e sai com a mochila para fazer o caminho, que é a nossa missão. Né? Vou te ajudar no dia. Vou te ajudar no dia. Sabe que dia foi isso? Foi no dia... Peraí. Foi no dia 23 de abril. 23 de abril, é isso aí. E, cara, aí depois que eu fui saber, assim, eu vi, tava uma nevasca, tava nevando um pouquinho, né, de manhã quando saiu, né, porque ainda tava muito frio, e nevando, os floquinhos, né, e nunca passei por isso, né. Então eu vi lá no caminho todos aqueles flocos caídos, né, e assim, o tempo não cedia, né, continuava frio pra caramba, tanto que andando, e ali é um trecho longo, ermo, você anda 12 quilômetros no meio de uma mata, né, com pinheiros, né, pinhais de um lado para o outro, né, e ali naquele frio, né, aquele chuvisquinho, né, assim, nada que preocupasse tanto, né. Mas, enfim, até aqueles 12 quilômetros vazios me serviu também para refletir, pensar sobre minha família, né, meus irmãos, meus pais, né, que já falecidos, né, então tudo aquilo ali, assim, aquele momento, você com você mesmo, pensando na sua família, enfim, né, e aí, assim, isso tudo, no fundo, também proporciona reflexão, né? Mas, cara, aí mais pra frente, né, eu sei que o tempo começou a piorar, né? Passou um outro vilarejo, né, que acho que era Agés, e aí veio a chuva. E chuva no frio, que era perto de 0 graus. Depois eu fiquei sabendo que a sensação era -3, né, que eu tinha saído na previsão. E, de fato, era perto disso, porque a minha mão estava geladíssima, assim, né? E aí, assim, eu até parei no meio dessa chuva, todo encharcado com capa de chuva, com o anorak, até mostrar aqui, eu levei anorak é uma peça impermeável, uma jaqueta desse tipo, assim, né, que você veste por cima de um moletom, alguma coisa assim, eu tava com o que eu tinha direito lá, né, para vestir. Isso aqui ainda é até bem distante, mas nem isso, nem capa de chuva por cima disso resolveu, né? Eu acabei ficando todo encharcado, aí eu cheguei num café, ainda faltando 7 quilômetros para o albergue que eu estava hospedado, que tinha reservado, né? E eu entrei como se fosse um náufrago ali para pedir um café, sabe, né? Assim, aí tudo bem, eu tomei o café, eu comi um chocolate que eu comprei num convento de freiras, que elas mesmas faziam, até um chocolate Salvador, né? E aí eu me animei, falei assim, olha, quer saber, eu vou fazer esses últimos 7 quilômetros. Mas até, assim, aí eu fiz, eu cheguei, né, vivo, né, mas, cara, foi outra aprovação. Eu cheguei lá com hipotermia, né? Eu encontrei depois um americano e um alemão também lá, né? Mais velhos, assim, e também com hipotermia. E o que salvou foi que a moça, a mulher do albergue, foi super, assim, secou as nossas roupas, fez uma sopa maravilhosa ali, né? Tinha uma lareira e tudo isso nos aqueceu. Mas, cara, acho que assim, o dia mais difícil é o tempo ruim, né? E acho que tempo chuva com frio é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem, assim, tanto, ou pelo menos não para quando está caminhando, né? Mas esse para mim foi o desafio maior. E acho que daí tem a outra pergunta que você fez aí sobre o de maior satisfação, assim, né, de maior. E essa foi no Sebreiro, né? O Sebreiro, também para quem não conhece, já falta poucos dias para chegar em Santiago, falta só uns 7 dias, né, ali, né, mais ou menos, né? Faltam 150 quilômetros. E o Sebreiro é um lugar bonito porque assim, fica no alto morro, né? Fica bem na divisa lá para entrar na região da Galícia, né? E todo mundo fala também, muitos têm medo da subida do Sebreiro, mas depois de tudo que a gente andou já não era. Tudo bem, é uma subida, né, mas a gente já estava cascudo, né? Já estava experiente, perdendo experiência, né? E ali eu estava até na companhia de outros peregrinos também, que era a Neide, o Mauro, outros brasileiros, o casal de brasileiros de São Paulo, a Letícia, de Minas, né, enfim. E a gente chegou lá no Sebreiro e eu fui na igreja, né, que tem lá de Santa Maria Real, né? E lá é onde está sepultado o padre Elias Valinha, que fez as flechas amarelas, né? Das flechas, assim, até. E ali, que, assim, aqui também, sabe, quem foi um dos maiores patrocinadores, que pegou o caminho, na época que ninguém sabia qual caminho fazer. E mandar um abração para nossa Priscila, prazer aqui te ver, né? Orgulho também. Opa, beijão.
E então ali estava o padre Elias Valim, né, sepultado, e assim, eu cheguei ali, acendi uma vela para ele. Tá. E aí nessa fase estava lá um senhor assim, de pata, né, do meu lado, estava varrendo o chão, e ele se apresentou, ele era o padre que estava varrendo a igreja, né? Aí ele se aproximou, você é peregrino, tal, né? Deixa eu fazer uma oração para você, né? Aí ele me trouxe ele pegou a oração, né, do peregrino, e me deu essa pedrinha aqui, né? Acho que dá para ver aqui nessa, que é uma, porque assim, cara, é um negócio super simples, né? Mas assim, naquela de ele rezar a oração e me abençoar ali na hora, né, cara, ali eu desabei, né, em lágrimas, assim, sabe, quando você já está um pouco dentro da igreja, né, naquela reflexão e tal. E aí veio a Neide, né, a colega peregrina também, e na mesma esteira também aconteceu a mesma coisa com ela, né? Ela foi abençoada pelo padre e ela também desabou em lágrimas ali, né? Então, acho que assim, de emoção, né, para mim acho que foi um dos pontos, assim, porque claro, depois quando você chega em Santiago, é aquela comemoração, né, óbvio, né, Santiago, chega ali, você fica super feliz, né, mas, assim, acho que em termos da emoção de as lágrimas escorrerem de uma maneira tão, assim, ninguém calcula a hora que você vai se emocionar, né? E ali foi, mas foi para mim mágico, assim, né? Esse Sebreiro, para mim ficou no coração, né? Depois dessa. Né? O Sebreiro é um lugar mágico, né? Para quem já passou por lá, é um vilarejo, né? Uma vila, né? Uma vila que remonta muito antes do Caminho de Santiago, uma vila celta, dizem que ela é uma vila celta, né? Então é repleta de muito misticismo, muita, vamos dizer assim, energia e muita coisa emblemática no Sebreiro, né? O Sebreiro traz muita coisa. Então, assim, o Sebreiro é um lugar especial, além da questão da altitude, de você chegar ao Sebreiro, né? Vamos dizer assim, é um dos pontos de referência do caminho francês, que todo peregrino quando chega no Sebreiro, ele deve registrar. E a igreja do Sebreiro é muito bonitinha, a capela do Sebreiro, a igreja do Sebreiro é muito bonita, né? E ela é linda mesmo, né? Tem uma representatividade muito grande, e na porta da igreja, eu até tirei uma foto depois, que tem uma foto da época que eu tirei, tinha uma placa com a oração do peregrino, a oração do peregrino lá do Sebreiro, a oração, porque tem algumas outras orações, mas a oração do peregrino lá do Sebreiro, para mim, é a oração mais linda que tem, ao falar de Caminho de Santiago, ao falar do peregrino. Eu, quando leio essa oração, cara, eu acho linda, bonita e maravilhosa. A oração tem uma importância muito grande, um significado muito importante, né? É verdade. Acho que é só mostrar rapidinho, assim, né? Aqui eu achei a foto. Essa aqui é o interior da igreja, dá para ver as velas acesas no chão. Então, aqui é o altar principal, né? A igreja é pequena, mas, assim, é muito fofa, né? E aí você vê, assim, todo mundo coloca as velas ali, fica um ambiente especial. É isso mesmo. O Vitor botou aqui, ó, emocionante a oração, profunda e que leva verdadeiramente a Deus, exatamente. E nos chama para a responsabilidade de sermos peregrinos, né? O que a gente tem que fazer e qual o reconhecimento que a gente tem que ter, né, em relação ao fato de sermos peregrinos. Nos chama a responsabilidade da peregrinação e de nós sermos peregrinos. Muito bem, meu amigo, deixa eu voltar aqui. É que eu botei a oração aqui. Vamos lá. A gente, de repente, dá tempo da gente ler a oração no final. Bom, botei um momento mais desafiador. Teve mais alguma coisa que você lembra que aconteceu? Aconteceu algum imprevisto na sua caminhada, na sua peregrinação, que foi uma aprovação para você e que você teve que assim, superar, e você, tipo assim, pô, cara, aconteceu isso comigo, será que eu vou vou poder continuar minha caminhada, minha peregrinação e tal. E aconteceu mais alguma coisa, assim? Aconteceu. Aconteceu e foi. Eu estou perguntando, mas porque eu sei que aconteceu. Então, cara, por gentileza, conta a história, cara. É verdade, né? Acho que só vamos cumprimentar a Renata, que é esposa da Donizete, também é outra peregrina. Ela fez o caminho
ano passado, junto com a Donizete. Então, muito legal, prazer, Renata. É outra peregrina mora aqui, né, junto conosco. E aí, comentando, acho que o que aconteceu para mim foi, né, nessa de despachar as mochilas, né, que eu já tinha despachado a mochila 2 vezes, uma lá de Saint-Jean para Roncesvalles, né, no primeiro dia, e depois de Pamplona, até que foi acho que no 3º, 4º dia, até Pointe la Reina, porque eu queria ver a Eunat, né, que depois a gente pode falar esse de tempo, mas que é um vilarejo, assim, é uma igreja templária, octogonal, mítica, enfim, e ali eu tinha despachado a mochila até a pousada, da Estrela Guia, inclusive da Natália, né, que é uma pousada excepcional, né, mas enfim, então eu já estava 2 dias, já tinha despachado, e quando eu cheguei em Los Arcos, que é um dia antes de chegar em Logronho, que é a capital de La Rioja, a terra dos vinhos lá, né, pensei, uma caminhada longa, estou cansado, vou despachar a mochila de novo, né. Só que quando eu cheguei no albergue, cadê a mochila? E é uma mochila azul, bababá, né? Ficou atrás da porta e procura, ninguém acha, porque o rapaz que despacha as mochilas, né, que é um sistema de confiança lá, né? Assim, lá, assim, até comentar para quem nunca viu, assim, é um esquema que você deixa um envelopinho, né? Junto com dinheiro lá dentro, né? Acho que também eu tirei uma foto aqui para mostrar isso daqui, ó. Você deixa a mochila num canto lá do albergue com um envelope lacrado, né? Com, sei lá, 6 euros, 5 euros lá dentro, né? E vem lá um rapaz, né, da empresa, teoricamente, né, para levar a sua mochila até lá. Mas isso funciona, é a base da confiança e todo mundo vive disso, né? Só que assim, o que aconteceu? Minha mochila não estava lá, e aí foi aquela situação, né? Eu fiquei naquele dia super chateado, até estava lá o Vitor, né, Rosana, eu estava até cogitando em desistir do caminho naquele dia, né, mas aí conversando com a minha esposa e tal, né, a gente chegou, não, vamos esperar, ver como é que vai, né. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, o dono, e ali era uma segunda de Páscoa na Europa é feriado, né? Então não dá para fazer muita coisa, né? É feriado, e esperamos até a terça. Aí eu fui na cidade, eu fui na catedral, né? Rezei ali, até por acaso encontrei com o padre na sacristia, já conheci o Brasil, né? Então foi bem bacana, né? E ali, então, quando eu estava indo para Decathlon para comprar de novo minhas coisas, que o dono da pousada falou assim, olha, eu tenho 120 euros de seguro que você pode usar, né? Não era suficiente, mas ajudava, né? E quando eu estava no Decathlon para comprar as coisas, ele me liga, Renato, acharam sua mochila, né? Acharam a sua mochila, porque acharam o cara lá, acho que o sobrinho dele foi atrás pelas câmeras, né? Eles têm câmera lá, viram lá quem que roubou, e aí ele achou, chamou a polícia e deram uma dura e acharam boa parte. Isso foi ótimo porque assim, recuperei os itens mais caros, né? Mochila, taco de dormir, etc, né? Mas acho que o bem mais precioso é essa aqui, né, que eu tô com a camisa, a camisa, eu sou santista também, né? Mas essa camisa era do meu irmão, né? Até eu levei ela no caminho como representação dele, né? Aliás, agradecer a minha cunhada, né, a Carmen, que ela me deu essa camisa de uma maneira muito gentil, né? Legal. E então, assim, cara, para mim a maior tristeza, se eu tivesse perdido tudo aquilo, não seria nem os bens materiais, era essa camisa aqui, né? Aí acho que só o fato de terem achado com ela, que tinha calça, pijama, coisas lá que eu não recuperou, né? Itens de higiene, eu tive que recomprar tudo isso daí, né? Mas aí eu usei o dinheiro que o cara me passou, né, para comprar isso, e aí, enfim, eu consegui refazer, o cara arrumou uma mochila para mim, né, secou o saco de dormir que estava molhado, mas assim, no final até foi feito, saiu nos grupos aí das comunidades, né, pois é, do Caminho de Santiago, né, mas assim, cara, eu diria assim que apesar de tudo assim, a gente sabe que podem acontecer coisas muito piores, né, no caminho, e o meu foi até uma coisa pique assim, de roubo, e assim, uma lição também que eu dou para todo mundo que vai fazer o caminho, eu falo assim, não ficar preocupado, não vou despachar a mochila, não é isso, né, mas assim, se você for despachar, não mande, não deixe lá os seus documentos de valor, passaporte, dinheiro, cartão de crédito, não deixem lá, né? Carreguem sempre você, e até o Acácio falava, né, que é o nosso mentor aí, né?
leve até no banheiro, né? Na hora de você tomar banho, leva numa mochilinha com você, né? Num saquinho, né? Para uma pochete, enfim, para que você tenha sempre segurança, porque você nunca sabe que situação você vai ter, né? Então, essa foi, eu acho que o aprendizado que eu passo, né? Para tomar esse cuidado, né? Mas fora isso, depois eu criei coragem de despachar a mochila mais para frente, deu tudo certo, né? Mas assim, cara, aí nunca mais, meu passaporte, assim, mas aí eu já estava com eles, isso não ia perder de jeito nenhum, né? Mas foi uma lição. Mas sim, mas graças a Deus eu diria assim que isso me proporcionou, assim, encontrar pessoas diferentes, enfim, também ter um outro ponto de vista do caminho também, né? E você teve a oportunidade de vivenciar, né, o nível de companheirismo, né, o nível de cuidado que as pessoas têm com os peregrinos, né, e de ajuda, né, essa ajuda mútua que todos dão, né, aos peregrinos e que todos os peregrinos dão, né, tanto os hospitaleiros, os albergues, as pessoas que estão lá, que moram lá, que vivem lá, elas participam muito desse processo e elas, assim, ajudam bastante a nós peregrinos, né? O Vitor botou aqui que naquele dia a Rosana estava exausta e decidiu despachar a mochila pela primeira vez, mas mudou de ideia quando encontraram você e você contou a história. E o engraçado, gente, olha só como é que são as coisas. Eu sou daqui do Rio de Janeiro, eu faço parte da associação aqui do Rio de Janeiro, né? E naquela época eu já estava no grupo de WhatsApp da associação, né? Quase não publicava lá, o meu caminho foi muito introspectivo, então eu não publicava muita coisa lá no grupo foto, nem nada lá no grupo não. Mas às vezes o pessoal botava algumas notícias no grupo. E aí botaram uma notícia de um peregrino que tinha tido a mochila roubada, né? Tal, beleza. Aí eu li aquilo, falei, caramba, e eu tinha despachado minha mochila também, algumas vezes. Aí eu falei, tá. Aí um dia eu e o Renato nos encontramos num determinado trecho do caminho, aí estamos caminhando junto, e aí ele falou assim pra mim, pô, eu reparei que você despachou a mochila no trajeto e tal. Eu falei, despachei. Ele falou, cara, roubaram minha mochila, contou essa história toda, né? Contou essa história toda. Aí eu falei assim, foi você? Aí ele falou, como é que tu ficou sabendo? Eu falei, no grupo da ACS do Rio de Janeiro. No grupo da ACS do Rio de Janeiro. Ou seja, essa notícia rolou nos grupos de peregrinos aqui do Brasil, né? Da São Paulo, Rio de Janeiro, né? E se espalhou, viralizou, cara, a notícia, né? Eu até mostrei meu celular com, né, a postagem. Ele, fui eu mesmo, porra. Olha só a coincidência, né? A gente do outro lado do mundo, a gente ficou sabendo da história aqui pelo grupo de WhatsApp aqui no Rio de Janeiro, cara. Muito louco isso, né? Muito louco. É verdade. Mas que bom que você recuperou. E só fazendo um parênteses aqui, não para aqueles que já são experientes, que já tiveram no caminho, mas para aqueles que estão nos assistindo e que vão para o caminho, o serviço de mochila funciona direitinho, mas é uma coisa inimaginável. A primeira vez que você despacha a mochila, te bate uma insegurança, Vitor, né, Vitor? Te bate uma insegurança danada, porque você vai pegar a tua mochila, vai deixar muitas vezes na recepção do albergue, com um envelopezinho amarrado, você bota a caneta, o teu telefone, nome, telefone e o lugar, o albergue para onde a mochila vai, e você mete 4, 5 euros, dependendo da empresa, mete 4, 5 euros dando aquele envelopinho e vai embora, e deixa a tua mochila lá, cara. E aí quando você chega no final do dia, não é que a tua mochila, tirando o azar do Renato, mas não é que a tua mochila tá lá certinho, tá? E aconteceu com minha amiga Thelma, que acho que não tá aqui, a Georgette tá. A Thelma, teve um dia que a Thelma pediu dinheiro trocado para todo mundo, ninguém tinha dinheiro trocado, né, era 5 euros. Aí ela pediu dinheiro trocado, tal, ninguém tinha, ela só tinha 10 euros, ela falou assim, paciência, vou meter 10 euros. Meteu 10 euros no envelope. Quando ela chegou para pegar a mochila dela, tinha um troco dentro do envelope. Tinha um troco dentro do envelope, cara. É surreal isso, bicho. É surreal. E aí, onde é que tá a mochila? Tá ali no campo, largada lá, as mochilas estão largadas lá no campo. É impressionante, cara. É a base da confiança, né? É a base da confiança. Na base é uma coisa cultural que, assim, que a gente, a primeira vez que a gente despacha, bate uma insegurança. A segunda vez, aí funcionou. Aí na terceira vez, na quarta vez, quando tá na quarta vez, pô, aí tu vai despachando a mochila. Mas isso, e até fazer um parênteses, né? Eu conheci pessoas, até uma brasileira de Santa Catarina, né? E ela estava fazendo o caminho, ela despachava todo dia. E deu tudo certo, né? Ela fazia o caminho leve mesmo, ela levava pouca coisa.
e até ela fazia companhia também junto com a Maria Luísa, né, brasileira, ela fazia até, caminhava junto com outras duas colombianas, né, a Tatiana e a Sandra, e aí, enfim, né, elas sempre despachavam, né, e foi tudo certo, né, então, eu acho que foi uma eventualidade, acho que o único cuidado só que eu diria é não se desgrude dos seus bens de valor e documentos. Documentos, passaporte, dinheiro, cartão, celular, essas coisas, vai tudo vai junto no teu corpo, e até, como foi dito, e a dica que fica, que a gente já falou isso várias vezes também aqui no canal, em outros vídeos, vai pro banho com ele, né? Leva a bolsa, né? Leva uma bolsa, vai pro banho, bota dentro da bolsa, dentro do chuveiro, lá dentro do box lá que você tá, pendura lá e toma o banho, mas você nunca perca, e até dorme com ele. Eu dormia com a minha carteira no bolso, dormia com o meu celular debaixo do travesseiro, e dormia com meus pertences, meu passaporte dentro do bolso, porque, cara, a gente está lidando ali, olha só, vamos pensar, gente, 499.249, acho que foi 499 mil peregrinos, não é que fizeram o caminho, não, pediram Compostela, solicitaram, ou seja, oficialmente solicitaram Compostela. O pessoal diz que tem 30% dos peregrinos, acima disso, tem mais 30% que chega, já fez tantas vezes o caminho, ou não ficou elegível de pegar a Compostela, não solicitar a Compostela. Então tem 30% de peregrinos que não pedem Compostela. Então você soma aí, vamos arredondar para 500 mil. Você tem mais aí, 150 mil pessoas, ou seja, a gente está falando de 650 mil pessoas. Tem pessoas de todas as nacionalidades, de todos, né? Ser humano. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que tomar os cuidados. Mas que o risco, vamos lá, que o risco assim, muito menor do que a gente está acostumado, né? É muito menor. Lá, mas que por uma questão cultural, por uma questão, e aí vai, né? Milenar, centenária, milenar, e aí vai que o risco é muito menor. Muito bem, meu amigo. Vamos lá. E aí você já falou um pouquinho da interação com outros peregrinos, né? E a gente, vou aproveitar para dar um ganchozinho aqui, amizade do caminho é amizade para a vida toda. Estamos aqui nós dois falando, o Vitor apareceu aqui, né? A gente ser peregrino é uma coisa linda, porque é para a vida toda isso. Georgette está aqui, a Thelma não sei se está, a Magda não sei se está, mas assim, a gente leva, e a Renata aqui também, né, que fizeram o caminho também. Então, assim, a gente leva isso para a vida toda, né? Então, assim, como foi a interação com os outros peregrinos? Assim, a gente vai para um momento introspectivo, mas acaba que a gente nunca está sozinho, né? A gente nunca está solitário, né? A gente está sempre acompanhado, não é isso? Isso é verdade. E a gente vai sozinho, mas a gente não anda sozinho, né? Ou a gente anda porque quer, ou porque calha, né? Mas ali a gente faz amizades de uma maneira muito espontânea e muito bonita, assim, né? E é incrível porque você conversa com pessoas do mundo todo, né? Acho que uma das coisas que é muito bonita, né, é que todos têm um propósito de querer chegar juntos no final, né, em Santiago. E é um clima leve, né? Assim, as perguntas, assim, ninguém está preocupado que cargo que você tem, o que você faz, quanto você ganha, não é nada disso, né? A pergunta é, de onde você vem, tudo bem, Brasil, etc. Onde você começou o caminho, né? É mais ou menos isso, né? Então, importa vamos dizer, a amizade que você vai fazer ali, né? Então, é tudo muito autêntico, né? Não tem, vamos dizer assim, preocupações, né? Mas pelo que a gente é, né? E pessoas do mundo inteiro. A gente encontra países de todas as nacionalidades, né? E vira uma congregação ali, né? Incrível, assim, na hora de você jantar e tomar café, né? Como você falou, almoçar, você tem a oportunidade de conversar com pessoas incríveis do mundo inteiro e a gente aprende muito com isso, né? Acho que isso que você comentou no início, né? A questão de a gente estar aberto ao caminho, né? Eu acho que é uma frase importante, assim, né? Porque lá eu comecei introspectivo, né? E no final, assim, caminhando, eu ia interagindo com as pessoas, né? Mas, assim, na verdade, eu estava ainda numa relação meio comigo mesmo no início e durante o caminho eu fui circulando, como se diz, me gratificando, né, com a companhia de todos, né?
Então, acho que essa foi uma das coisas mais bonitas, assim, as pessoas com quem você encontra e com quem você troca. Para mim, eu tenho uma memória muito querida, assim, de todas as pessoas que caminharam comigo. E é muito legal são os reencontros, né? Que a gente, às vezes, a gente conhece em determinado momento. No nosso caso, a gente se conheceu em Roncesvalles, no café da manhã. Aí passa 1, 2, 3 dias, aí caminho diferente, né? Albergue diferente e tal. E aí, de repente, tá passando no meio... aconteceu isso, eu tenho até foto, né? E sentado no meio eu estava andando na estrada e agora me faltou, na verdade nem me lembro onde é que foi, mas depois eu descubro e boto na legenda no YouTube. Aí eu estava andando na estrada, vi um cercadinho assim com uma mesa de pedra assim mais abaixo da estrada. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que ir para no meio de umas árvores, é tipo um refúgio, né? Aí eu falei assim, um local de descanso peregrino. Aí eu falei, eu tenho que parar ali. Aí eu tirei minha bota, botei minha mochila, sentei em cima da mesa, né? Não sentei no banco, não, sentei em cima da mesa e tô vendo os peregrinos passando assim na estrada. Aí quem que vai passando? Esse cara. O Renato vai passando, eu falei, meu amigo, pô. Aí ele desceu para descansar também, e daí dali a gente continuou. Nós caminhamos juntos, né? Era uma área meio de piquenique ali, de descanso, né? Muito legal, né? Foi um momento muito legal mesmo. E, gente, na chamada da live tem uma foto, tem a nossa foto de perfil, de frente, de rosto, e tem uma foto que eu botei ali embaixo, emblemática, que é a foto que eu tirei dele, carregando a mochila dele com um varal atrás, com meia, com roupa secando, tudo pendurado atrás, né? Tu pediu para eu tirar, tirei e mandei para você a foto. É o varal do peregrino, né? Pois era o varal do peregrino mesmo, estava meia secando, essas coisas, tudo pendurado ali, né? Minha esposa providenciou aqueles alfinetes de bebê, né? De fralda, né? Então aquilo lá é ótimo para pendurar, né? Então ficou engraçado demais. Isso aí, com certeza. Muito bem, meu amigo, vamos lá. Estamos chegando ao final aí do caminho, né? Desse caminho nosso aqui. E assim, o que mudou em você depois do caminho, né? Como essa experiência impactou na sua vida? Conta um pouquinho pra gente. Acho que o primeiro, acho que era desse processo de luto, como eu comentei, né? Acho que ajudou muito, assim, a fazer as reflexões, tanto do luto quanto do trabalho também que eu tinha, né? Às vezes situações de estresse, então tudo isso eu trouxe para reflexão mais forte. E ali vira um processo de autoanálise ali intensa, né? Eu faço terapia também, né? E que eu recomendo para todo mundo, isso me ajuda pra caramba. E isso, assim, o caminho me proporcionou esse tempo para mim importantíssimo, né? E a outra, acho que foi ver essa beleza nessas coisas simples, como a gente falou assim, às vezes só o caminho, conhecer pessoas diferentes, conversar, ter esse prazer, né? A gente percebe como as coisas bonitas, assim, elas estão... não precisa de muito para a gente ser feliz, né? Exatamente. Basta a gente procurar, né? E às vezes elas vão estar, assim, tudo bem, ali é o caminho de Santiago está fora, mas assim, no fundo são pessoas que você está fazendo amizade num caminho, pode ser o caminho aqui no Brasil, né? Não depende do lugar. Então acho que essa visão simples, né, de você carregar pouca coisa, era uma mochila com 2 mudas de roupa, né? E olhe lá e dormindo em albergue, sem, assim, conforto menor que a gente tem em casa, né? Então tudo isso me trouxe essa visão de simplicidade, né? De que a gente pode ser feliz, ser muito feliz, né? Com essas experiências, né? Que estão na nossa frente no dia a dia. Exatamente. No dia a dia, às vezes a gente não tem a oportunidade, a gente está acostumado a dormir com o nosso travesseiro, na nossa cama, todo dia, todo santo dia no mesmo lugar, na mesma cama, no mesmo travesseiro, né? Exatamente. E aí você vai para um caminho de Santiago, onde você vai dormir todo dia num lugar diferente. Então você vai aprender a se adaptar, você vai aprender assim, cara, o que é importante não é o teu conforto, mas o importante é você ter segurança de um local seguro, abrigado do frio, né? Abrigado do frio, abrigado do tempo, né? Para você poder dormir. Isso aí você passa a dar valor a outras coisas, né? O luxo deixa de ser uma coisa de valor para você valorizar, assim, eu preciso muito pouco para sobreviver, preciso muito pouco, como bem você disse, para ser feliz, né?
E é isso, amigo. Então, olha só, assim, o caminho representa muita mudança na vida dos peregrinos, ou da maioria dos peregrinos, ou de boa parte dos peregrinos. É um processo realmente de mudança, de aprendizado. E se agora, vamos lá, nós estamos encerrando aí, nós estamos com 1h05 de live. Vamos aí, assim, se você pudesse, né, dar um conselho para quem quer fazer o caminho de Santiago, qual seria? Legal, essa pergunta é fundamental, assim, né? Eu penso que, assim, para quem pretende fazer o caminho, né, eu diria assim, igual o caminho de Santiago, também no Brasil nós temos caminhos muito bacanas, igual o caminho da fé também, né, para quem é católico, enfim, né, mas diria que, assim, para fazer o caminho de Santiago, assim, além da preparação física, é você ter a preparação mental, espiritual, porque, opa, boa noite, pessoal, boa noite, Carmen. Porque você fazer o caminho lá, você não é um turismo, você vai fazer muito tempo caminhando, né, enfrentando dias bons e ruins, né, tudo bem, vai ter muitas experiências ótimas de satisfação, né, mas é importante que você vá com um propósito definido, eu penso assim, né? Você pensar, por que você vai fazer o caminho? É por um motivo espiritual, religioso, autoconhecimento, é uma pausa na vida, às vezes você está saindo de emprego para outro, ou de faculdade, enfim, né? Às vezes cada um tem um motivo, mas é importante que tenha, né, essa razão para que você se motive durante o caminho para chegar até Santiago, né? E eu acho que, assim, um exemplo belíssimo que eu acho de motivação, né, de propósito, né, é o filme The Way, né, O Caminho, né, com Martin Sheen, que é um filme lindo, né, enfim, né, eu poderia falar um pouco do início do filme, não sei se vai ser um spoiler ou não, né, mas que, assim, ele mostra muito importante ali, que também ele vive um luto ali, né, e ele encontra com outras pessoas que também estão no processo em busca de alguma transformação, né, ou de alguma cura, né, que formam 4 personagens ali que você acompanha. Então é um filme belíssimo, eu recomendo para todo mundo para assistir, mesmo quem não é peregrino, né, mas então acho que é essa conexão, né, de você saber, na verdade, ter um motivo, né, por que ir lá fazer um caminho tão longo, né, mas então acho que essa é a dica que eu daria maior, né, essa busca, assim, ter o seu motivo maior em mente do porquê está lá, além da preparação física. Perfeito. E para quem, assim, o The Way, o filme The Way que o Renato comentou, ele fez tanto sucesso nos Estados Unidos, assim, que dizem que ele é um dos fatores que fazem com que o americano hoje seja o peregrino, o segundo maior povo a ir para o caminho de Santiago são os americanos, né? Então, depois dos espanhóis, vem os estrangeiros, vem os americanos, né? Então, o americano é o maior número de peregrinos no caminho, né, nos últimos anos, tem sido os americanos, muito em função, né, de muitos fatores aí, explicar isso e tal, mas, assim, um dos fatores é realmente o sucesso do filme, que parece que vai ter uma continuação, vai ganhar uma continuação agora nesse ano agora de 2025. Muito bem, amigo. Assim, encerrando com a nossa última pergunta, pretende voltar a fazer o caminho? Olha, é difícil não pensar, né? Então, eu e minha esposa pretendemos fazer o caminho português no futuro, né? Em algum momento nos próximos anos aqui, né? Se Deus quiser. Eu fiz o caminho da fé recentemente aqui no ano passado, né? Como também uma maneira de peregrinar aqui no Brasil, né? Então, tenho essa vontade, sim, de fazer o caminho de Santiago novamente, agora numa nova ótica, né, vinda de Portugal, enfim, que também é terra dos meus pais, né? E então, uma outra conexão com eles também. Então, essa também é propósito, né? Mas isso que eu penso em fazer também, se Deus quiser, no futuro. Legal. E o português central ou o português da costa? Olha, ambos são bonitos, né? Confesso que eu estou em dúvida ainda, a gente precisa decidir. No central acho que é um pouco mais difícil, mas acho que é mais bonito, né? Posso te ajudar? Não vou te dar porque eu não fiz nenhum dos dois, então não, eu fiz o francês, não fiz, mas depois vai lá no nosso canal no YouTube, tem lá um vídeo falando como planejar o caminho português da costa.
tá? Porque eu estava pensando em fazer o caminho português da costa, próximo. E aí tem lá um vídeo que eu gravei, como planejar. Aí dá uma olhadinha lá, de repente ajuda. De repente ajuda. É verdade. E, aliás, até acho que comentar essa questão de motivos para mim, falar de Portugal, e que é a terra dos meus pais, né? E eu lembrei, assim, na verdade, assim, dessa questão de conexão, né? No processo também de escolha de Santiago, eu tinha ido já com meus pais, quando eu tinha 15 anos, em Santiago, né? E Santiago também, eu não sei se meu irmão já tinha ido com meu pai antes, né? E ele planejava ir com a esposa dele para lá, né? Infelizmente não pôde, né? Mas, assim, então houve N conexões para mim, né? No caminho também, em torno disso, né? Então isso é legal, né? No final te dá uma conexão, né? Uma satisfação muito grande, né? De ver isso. Nossa, que legal, né? Você se conectar com aquilo que você gosta, com quem você gosta, né? Através do caminho, né? Mas é isso. Você falou uma palavra importantíssima, cara. O caminho nos proporciona conexões. É isso aí. São conexões de vida e, na realidade, como nada acontece por acaso, essas conexões vão acontecendo no caminho. E a gente, quando volta do caminho, a gente continua com essas conexões acontecendo diariamente e periodicamente. Muito bem, meu amigo. Lamentavelmente, a gente tem que encerrar nossa live, senão a gente vai ficar até meia-noite conversando aqui. E o pessoal tem que sair para jantar, tem os outros afazeres e tudo mais. Peregrino é assim, amigo. Se deixar, você bateu um papo de 3 horas com o Donizete, não foi? Então, se deixar, a gente vai ficar 4 horas, 3 horas aqui conversando e tudo mais. Então, assim, do fundo do coração, cara, assim, muito carinho, eu queria te agradecer a tua presença aqui, a oportunidade que você me deu de voltar ao meu caminho de Santiago. Já vou dando um spoiler, já convidei a Georgette e a Thelma para virem fazer uma live aqui também, falando sobre determinado tema que a gente ainda vai... Eu tenho ideia, mas depois eu vou conversar com elas. E, assim, é uma satisfação muito grande ter aqui, prazer demais de rever, né? A gente sempre está se falando no WhatsApp e tal, mas, assim... Prazer muito grande te rever na live. O Vitor botou aqui, ó, belíssima live, muito bom reviver o caminho com a conversa de vocês. Trouxeram serenidade e luz para quem busca fazer o caminho. Meu irmão, agradeço demais de coração tuas palavras. É esse o nosso objetivo, o nosso objetivo é esse. O objetivo de todo mundo que fez o caminho, o peregrino que retorna é esse. É trazer serenidade, trazer tranquilidade, dizer para a pessoa assim, é possível, acredita, faz o caminho. Ah, tô com medo, não tem porque medo não. Faz o caminho que tudo vai dar certo, tá? Então, faça o caminho. Outro dia o Manuel falou aqui na live, faça o caminho, não pensa 2 vezes, faz o caminho. Então, assim, esse é o nosso objetivo, de dar tranquilidade para aquelas pessoas que estão começando a pensar em fazer o caminho, para que elas possam se motivar, se inspirar e fazer. E, assim, as pessoas se inspiram em peregrinos como você, cara. Tá? Então, assim, muito obrigado pela contar a tua história, muito obrigado por você ter nos dado a oportunidade de você compartilhar a tua história com a gente, que às vezes tem coisas pessoais e tudo mais, mas são coisas bem emblemáticas, são coisas, assim, sentimentos e momentos de emoção, momentos assim, marcantes na tua vida. Então, a gente agradece muito, muito mesmo, tá? Te agradeço demais. Opa, José, eu agradeço também demais o convite, uma honra, né, novamente aqui ser convidado, não esperava, e fico feliz também de você estar como diretor na Associação do Rio de Janeiro, né, então fico muito honrado em poder contribuir, né, e ver a participação de tantas pessoas importantes para mim aqui, né? Minha esposa, minha cunhada, minhas sobrinhas, os peregrinos que me acompanharam, meus amigos aqui, então muito grato aqui pela participação de todos. A gente agradece demais a presença de todos, com muito carinho, as portas abertas aqui, a gente agradece demais a presença. Foi bom você falar e eu vou dar só uns avisos gerais aqui. Primeiramente falando, hoje é dia 5 de fevereiro, né, quarta-feira. Só lembrando, para aqueles que estão vendo a live, vão ver a live, agora, dia 7 de fevereiro, temos a nossa reunião mensal na ACS, aqui Brasil, aqui no Rio de Janeiro, na Casa de Espanha, sexta-feira, sempre na primeira sexta-feira do mês, às 19 horas. De 19 às 21 horas, teremos uma palestra nessa sexta-feira agora, falando sobre o caminho francês de bicicleta, ou seja, peregrina que fez o caminho francês de bicicleta,
E depois que acaba, hein, Renato? Depois que acaba a nossa reunião 9 horas, a Casa de Espanha aqui, que é um clube aqui no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio, a Casa de Espanha tem um bar, né? Que fica aberto. E aí a gente sai do auditório e vai todo mundo pro bar, né? Tomar vinho, comer comidas típicas espanholas, né? E assim, é uma grande confraternização de peregrinos experientes, peregrinos que não são tão experientes assim, e pessoas que pensam em fazer o caminho, porque é totalmente aberto ao público. Então, só dando esse aviso, que teremos a nossa reunião agora, e dizendo também para as pessoas, se gostaram, seguir nosso canal, seguir a nossa página no Instagram, no Facebook, e seguir o nosso canal no YouTube. Canal no YouTube, você falou da Igreja do Ionati, nós temos um canal falando dos templários, nós temos um vídeo falando dos templários no Caminho de Santiago, a proteção dos templários através dos tempos, continuam nos protegendo até hoje, meu pensamento é esse, tem até uma estátua de um templário aqui atrás, eles continuam nos protegendo através dos tempos, e tem outros vídeos interessantes, falando de mochila, preparação e tudo mais. Então, meu irmão, te agradeço demais. Queria te dar uma boa noite, dar boa noite a todos, e agora a gente vai fazer o nosso encerramento da live fazendo a nossa contagem regressiva tradicional. 3, 2, 1, estamos encerrando a nossa live. Um grande abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus. Um grande abraço, tudo de bom aí. Obrigado, boa noite, tchau, tchau. Obrigado, José. Tchau, tchau.